Somos um escritório de advocacia, consultoria e assessoria jurídica com mais de 25 anos de presença no mercado. Atuamos nos mais variados ramos do direito, com destaque no direito empresarial, tributário, comercial, societário, previdenciário, familiar e sucessões, imobiliário e ambiental. Oferecendo uma completa e qualificada estrutura para atender a todas as demandas e necessidades dos nossos clientes. Tendo como pilares a importância do bom atendimento ao cliente, a valorização das pessoas e da organização, e a constante transformação para acompanhar as mudanças que a sociedade exige. Buscamos oferecer aos nossos clientes um serviço de excelência, que efetivamente entregue as melhores soluções para cada caso. Somos a Bianchi Advocacia. Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Almoçando com a SIX. Nossas especiais saudações ao vice-prefeito municipal, senhor Jonas Tomazini, e em seu nome saudamos os secretários e secretárias municipais, agentes políticos, servidoras e servidores públicos. Ao professor Dr. Enor José Tonioli Júnior, nosso palestrante nesse evento, presidente da diretoria executiva da Câmara da Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, Vinícius Pessim, e em seu nome saudamos a todas as empresárias e empresários associados à SIX, aos colegas da diretoria executiva, núcleos e comitês. A senhora Maria Cleni Lopes Noll, presidente da CDL de Farroupilha. Professor Giancarlo Dalbó, diretor do campus universitário da UX em Farroupilha. Imprensa, senhoras e senhores. Unindo forças pelo desenvolvimento. O ciclo de eventos 2024 da SIX conta com o patrocínio das empresas Bigfer, Círculo Saúde, Cooperativa Sicredi Serrana e TM Indústrias Têxteis. Conta com o apoio Agente Recicla, Apliper Software, Banrisul, Bianchi Advocacia, Copase Contabilidade, Helena Imóveis, Hotel de Capri, Natura Suc, Oral Único Odontologia Farroupilha, Planeta Água Purificadores, Roser Automação e Energia Solar, Cicobi Vale do Vinho e Veritá Diagnósticos por Imagem. A todas as empresas patrocinadoras e apoiadoras, nosso muito obrigado. Informamos a programação da SIX. Palestra: Os segredos dos anúncios que atraem o público certo. Promoção do núcleo imobiliário da SIX. Será amanhã, 9 de agosto, às 8h30, na sede da SIX. Curso Conecte-se para alcançar resultados. 26 e 27 de agosto, na sede da entidade. Curso Inteligência Artificial, 23 e 24 de setembro, na sede da entidade também. Informamos a todos que no dia 12 de setembro acontecerá a 6ª edição do Business to Business e façam suas inscrições através do site da SIX e nas nossas redes sociais. Próximo Almoçando com a SIX será no dia 22/8. Hoje não temos o espaço do associado, né? Tradicionais eventos Almoçando com a SIC, trata-se de uma dinâmica e sem custo, que é o espaço do associado, que são nossas empresas associadas, podem participar
expondo suas marcas, produtos e serviços em nossos tradicionais eventos Almoçando com a SIX. Trata-se de uma ação dinâmica e sem custo. Para participar, basta entrar em contato com a Secretaria da SIX através do fone 3261-3460. Informamos que ao final da palestra, quem desejar fazer questionamentos ao palestrante, por gentileza, sinalize para solicitar o microfone. Convidamos então o presidente da SIX, Vinícius Pessim, para as boas-vindas. Obrigado, Ana, obrigado. Então tá, bom dia pessoal, é sempre um prazer aí ter a casa cheia e eu ficar parado então para o pessoal filmar. De qualquer forma, a gente agradece então a presença de todos vocês. Aqui hoje, mais uma vez, a gente está recebendo a presença de um amigo, né, de uma pessoa que é bastante conhecida nossa e que a gente sabe aí da expertise, né, da mesma forma que nas outras reuniões de almoço, a gente sempre tenta buscar trazer aqui um dia, né, importante, né, uma informação útil para vocês. Então o Enor aqui então conosco hoje na questão da inteligência artificial. Eu vou deixar ele passar os detalhes aí, mas então daqui a pouco, mas gostaria de reforçar o convite para vocês, para as agendas da SIX, aproveitar, né, nesse momento, para falar ali, para acompanhar com carinho o comitê financeiro, por exemplo, que até a Nádia, até agradecer a Nádia aqui, que participou de um deles, talvez tenha mais pessoas aqui que estejam participando já ou que vão participar, a gente agradece a cada um de vocês. O comitê financeiro, então, ele visa trazer a experiência de empresários, o dia a dia dos bancos, das cooperativas, para justamente levar essa experiência aí para o nosso dia a dia na prática das empresas, dos nossos negócios. A gente tem também aí o Núcleo da Mulher com uma série de agendas e uma que vai acontecer agora breve, que é a Karine Grudman, né, que está com o curso, dia 26 e 27 agora de agosto, está lá nas mídias da SIX, que é de relacionamento interpessoal. Então, deixar isso também avisado vocês. E a última, então, só para depois passar a palavra para o Enor, é a do Business to Business. O Leandro está por aí, fiquem atentos, porque esse ano o Business to Business ele vai ser um modelo normal, como a gente sempre fez na UX, porém a agenda vai ser 12/9, começa às 3 da tarde, essa é uma alteração então de pautas, né? Importante lembrar disso, começa às 3 da tarde na UX, tem lugares de sobra lá, mas nunca tem que chega, né? A Carla e eu hoje na diretoria estamos conversando sobre o espaço restrito, então quanto antes fizer a inscrição melhor, porque depois às 19 horas a gente vem aqui para esse espaço do restaurante, aqui do Ronda, que nós vamos ter a presença do seu Clóvis Tramontina fazendo uma palestra para 200 pessoas, aí sim é um espaço bem restrito, então fiquem atentos, se inscrevam para o Business to Business, quando fizer a inscrição, já pede para fazer a inscrição aqui do jantar com Clóvis Tramontina, que aí vai ser às 19 horas, tá? Esse Business to Business, ele é junto com a SIX Serra, então nós estamos trazendo junto com o presidente BAMP as empresas da região. Então também, por questões de espaço, né, e organização, a gente pede para fazer as inscrições o quanto antes. Pessoal, de momento é isso, vou passar a palavra para o Enor, né? Posso passar direto? Tu quer de novo o microfone, Ana? Então vai para a Ana. Obrigado, pessoal. Palestra de hoje, então, inteligência artificial, o próximo funcionário da sua empresa, é o tema da palestra de hoje e será apresentado pelo senhor Enor José Tonioli Júnior. Nosso palestrante é engenheiro mecânico, doutor em sistemas de informação e apoio à decisão, consultor e CEO da Beyond, empresa com foco em treinamento e consultoria, voltada para o alinhamento estratégico, intraempreendedorismo, visão de futuro, inovação e inteligência artificial.
Possui uma sólida experiência de 20 anos na indústria, tendo atuado em grandes empresas como o Polo Petroquímico em Triunfo, Grupo Gerdau, Eberle, Intral e Marco Polo, e em diversas áreas, incluindo manutenção, produção, projetos e processos. 27 anos de experiência na área acadêmica, atuando como professor universitário nas áreas de engenharia, empreendedorismo e inovação na academia. Além de professor, desempenhou o papel de gestor do Parque de Ciência, Inovação e Tecnologia, TecnoUX, e foi um dos criadores do ambiente de geração de startups, StartUX. Formado em Engenharia Mecânica pela PUC do Rio Grande do Sul, com especialização em Desenho Industrial pela mesma instituição. Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, com ênfase em ambientes colaborativos de projeto, e doutor em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com foco em Sistemas de Informação e Suporte à Decisão. Experiências internacionais, formação em inovação em liderança pela Universidade Hebraica de Jerusalém. É membro acompanhante das cidades irmãs de Caxias do Sul e Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, e um dos realizadores do programa de formação internacional Liderança Jovem para Intercâmbio de Conhecimento. Prezado Enor, a palavra está à sua disposição. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado à SICS, especialmente ao Vinícius, pela oportunidade de poder vir conversar com vocês sobre o tema da atualidade, né? Aquilo que nós não conseguimos mais viver ou sobreviver daqui mais algum tempo sem conhecer ou sem se apropriar do conhecimento para operar a inteligência artificial. Eu diria, me atreveria a dizer que a inteligência artificial está chegando para a gente da mesma forma como a eletricidade chegou e foi tão está sendo e será tão transformadora quanto a energia elétrica que chegou em um determinado momento, quanto a máquina a vapor, quanto a internet, quanto ao computador. Então, essas invenções todas ao longo do tempo que transformaram a humanidade, eu diria que nós estamos vivendo em mais um ponto de inflexão nessa transformação que a humanidade sofre de tempos em tempos. O advento da inteligência artificial, ele veio com esse intuito, de fazer uma transformação extensa e profunda na forma como vivemos, interagimos, aprendemos, enfim, e trabalhamos. Então, a inteligência artificial, ela vem de uma forma absolutamente transformadora. O que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como a IA será o seu próximo funcionário. Eu diria assim que eu errei o verbo. Como ela é hoje e deveria estar sendo um funcionário, não só um funcionário dentro das organizações, mas o nosso parceiro de vida, inclusive. Não está muito distante, eu diria assim, é uma questão de pouquíssimo tempo, para que a gente comece a desenvolver os nossos próprios agentes de parceria com inteligência artificial. Hoje, por exemplo, algum de vocês aqui já usa o ChatGPT? Vários já usam. Quantos de vocês já desenvolveram o seu próprio agente de apoio com o ChatGPT? 2, 3, 4... é bem menos gente. Então, hoje, dentro do próprio GPT, do ChatGPT, nós já podemos desenvolver agentes que podem nos ajudar numa infinidade de tarefas que a gente desenvolve no dia a dia. Esse é um pequeno exemplo do grau de transformação que a gente já está vivendo e que vai viver cada vez mais intensamente daqui para frente. Ou seja, sem inteligência artificial, nós vamos parecer alguma coisa que está faltando algo para poder seguir adiante, enfim, desenvolver as nossas atividades do dia a dia, até nos ajudar em qualquer outra coisa. Uns tempos atrás eu estava desenvolvendo um agente para o meu dia a dia para ver se melhorava o humor do dia. Então,
um agente de bate-papo de forma extremamente descontraída, usando gírias, perguntando como é que foi o dia, o que eu pretendia fazer no resto do dia, como é que as coisas estavam indo. Assim, um agente de alto astral. Isso é uma coisa extremamente curiosa e interessante, porque a gente começa a dar personalidade para cada um dos agentes que a gente vai poder desenvolver ao longo do tempo. Imagina, quero bater papo com um agente para trocar uma ideia. Simplesmente para levantar o astral e trocar uma ideia. E quero que esse agente tenha uma personalidade jovem, que fale gíria, que não tenha nenhuma problema sobre discutir qualquer assunto. Eventualmente posso criar um outro agente para me desenvolver aplicações. Eu quero que ele seja sério, seja extremamente competente na área de geração de códigos e assim por diante. Cada agente vai ter a sua personalidade, vai ter o seu jeito de agir, como se fosse efetivamente uma outra pessoa conversando com a gente. Isso já está acontecendo e já está disponível hoje numa série de aplicativos e, como eu falei, dentro do próprio ChatGPT. Então, pessoal, a era da inteligência artificial, embora, eu vou falar aqui, tenha chegado há pouco mais de um ano, ela já promove essa transformação toda. Então, não saber sobre inteligência artificial hoje, ou não se mover para absorver esse tipo de conhecimento o mais breve possível, significa que a gente vai começar a ter um grau de defasagem naquilo que o mercado, enfim, e a sociedade vai começar a adotar, que talvez acompanhar depois que essa evolução estiver mais adiante, pode ser que seja um pouco mais difícil. Então, não será um funcionário, ele já deveria estar sendo um funcionário, ele não será um parceiro, ele deveria estar sendo um parceiro já junto com a gente. Aí a gente vê que a ficção começa a se transformar em fato. Esse aqui é uma imagem do filme Eu, Robô, com Will Smith, onde a cientista de inteligência artificial, um policial, estão tentando entender um crime e tal, e tem a Vicky, que é esse personagem aqui do meio, que é uma inteligência artificial que controla toda a sociedade de uma forma geral, controla os robôs, controla uma série de fatores. Como todo filme de ficção científica, ela não é muito boazinha, né? Mas o fato é que esse agente virtual, essa criatura, né, virtual, já está circulando no meio da gente, ela só não tem esse viés que a ficção científica nos entrega. Mas já existe e já está funcionando. A gente já pode comprar um robô autônomo, né, para ter em casa. Esse aqui é um dos modelos disponíveis hoje, então robôs já começa a ser uma coisa de aquisição para ter em casa, para nos ajudar. Recentemente a China inaugurou um hospital, todo ele baseado em inteligência artificial, que atende em torno de 3.000 pacientes por dia. Então vejo que a inteligência artificial ela já demanda, né, uma transformação substancial nesse processo. E o detalhe é que a inteligência artificial ela é invisível. A gente não consegue observar o quanto que ela se transforma e o quanto que ela evolui, da mesma forma que a gente pode pegar um dispositivo, um celular na mão ou qualquer outro equipamento e enxergar que ele evolui. Portanto, entender até que ponto a inteligência artificial pode chegar para nos entregar valor ou como a gente pode interagir com a inteligência artificial é um caminho ainda que nós não temos nem noção de onde ele pode chegar. Essa é uma breve introdução. Então, eu e a Eloide somos os fundadores da Bloom. E ao longo de 2 anos, estamos desenvolvendo, né, como foi dito, nós éramos da academia, e nós acreditamos que o mercado podia absorver um treinamento que nós fazíamos criando startups dentro da própria universidade. E a gente resolveu transferir ou usar esse conhecimento para ir para o mercado. Então, decidimos começar a trabalhar num portfólio de produtos dentro das organizações e o nosso foco sempre foi a inovação. O fato é, falando sobre inovação, nós nunca fizemos um treinamento sobre inovação com foco em inovação. A inovação é sempre um fim.
deve ser um meio para chegar a um fim. E nós começamos a trabalhar a inovação lá no final, quando todos esses componentes aqui, alinhamento estratégico, intraempreendedorismo, a visão de futuro e agora a utilização da IA, quando isso está mais sedimentado, é que eu diria que as organizações podem pensar em serem inovadoras ou promover inovação. Inovação para nós é um estado mental, não é algo que a gente diz, a partir de hoje vamos ser inovadores, a partir do mês que vem, a partir do ano que vem, está no planejamento estratégico que a gente vai ser inovador. Não vai acontecer isso de jeito nenhum. Até a inovação não ser entendida como um conceito mais abstrato, entender o que ela significa, ela não vai acontecer. Então, levar a inteligência artificial para dentro da organização, com a mentalidade, aquela restrita, dizer, eu vou otimizar os meus processos. Beleza, vai funcionar. Vai inovar? Não faço a menor ideia, muito provavelmente não. Porque quando a gente está nessa tocada de otimização de processo ou sistemas mecanizados, eu quero só resolver o meu dia a dia, dificilmente a inovação aparece de uma forma mais intensa ou mais disruptiva. Mas, pelo menos essa é a nossa visão. E aí a gente tem trabalhado com programas de inovação estratégica e workshops específicos em cada uma dessas etapas. E um dos workshops que a gente trabalha é um workshop de inteligência artificial, que é o que a gente vai oferecer para vocês aí de forma gratuita daqui mais algum tempinho, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E justamente nós começamos a fazer esse tipo de trabalho porque até a compreensão do que é possível fazer com a inteligência artificial, ela ainda não é muito divulgada ou muito propagada ou sequer adequadamente compreendida. Então a gente faz esses workshops para poder mostrar qual é o potencial efetivo da inteligência artificial, quais são os seus usos, até onde eu posso chegar com ela e principalmente como é que eu converso com ela. Acho que vários de vocês, né, que já estão pelo menos desenvolvendo, já devem ter ouvido falar em engenharia de prompts. Prompt é a programação da inteligência artificial feita em linguagem natural. Ou seja, como nós estamos conversando aqui, eu treino ou faço os questionamentos para a inteligência artificial. Só que se eu for muito objetivo na minha pergunta, sem contextualizar, sem informar dados, sem fazer absolutamente nada, o que eu vou ter de resultado ou de retorno da inteligência artificial provavelmente não vai me servir para muita coisa. Então, como eu converso com a inteligência artificial? De que forma eu crio uma pergunta ou crio uma forma de conexão com a inteligência artificial que ela me traga efetivamente valor naquilo que ela vai me responder na sequência. Então, é uma das coisas que a gente trata também nesse treinamento que a gente faz, como conversar com a inteligência artificial. Quais são as inteligências artificiais disponíveis hoje que eu posso conversar? O que cada uma delas me entrega de diferente uma em relação à outra. Então, tudo isso a gente discute nesse treinamento. Desculpe que a minha garganta está um pouquinho irritada, mas acho que eu chego até o final. Não sei se vocês já ouviram falar do Hype Cycle, que o Gartner lança de tempos em tempos, mostrando qual é o hype, né? Quais são as tecnologias que estão em franca demanda, surgindo lá na base, lá nos inovadores ainda, quais são os gatilhos que estão iniciando o processo de uma revolução, de uma possível revolução tecnológica que possa estar a caminho. Então eu trouxe aqui alguns gráficos e eu vou fazer um vai e volta no tempo para mostrar como é que a inteligência artificial veio chegando. Bom, primeiro, a inteligência artificial tem mais de 70 anos. Ela não é uma coisa nova. Aliás, coisa nova não existe. Se a gente for olhar a cada coisa que chega no mercado, nós vamos descobrir que isso tem já uma história de longa data. Simplesmente se tornou usável ou utilizável a partir de um determinado momento, como foi a inteligência artificial com o ChatGPT. Então, eu trouxe aqui um Hype Cycle da Gartner de 2012. E a inteligência artificial sequer aparece aqui, né? Mas aparece um outro elemento ali, que é o BYD, Bring Your Own Device. Traga seu próprio dispositivo. Começou uma onda ao redor do mundo. Quer vir trabalhar na minha empresa? Beleza, mas traz seu computador. Ou traz o teu equipamento para poder trabalhar na minha empresa. E o equipamento é teu, te dou acesso ao que precisa ter, mas tu traz o teu equipamento.
Hoje em dia, 2024, a gente tem uma pequena derivação dessa do Bring Your Own Device. É Bring Your Own AI. Traga a sua própria inteligência artificial para o trabalho. Esses agentes que nós falamos agora há pouco, que assistentes pessoais que podem ser criados, eu crio para me ajudar no meu trabalho. Então eu posso levar para dentro da minha organização os meus agentes de inteligência artificial para poder trabalhar e desempenhar da melhor maneira possível o meu trabalho. Então vejam, entre 2012 e 2024, nesses 12 anos, o que era o dispositivo virou agora, traga a sua inteligência artificial junto, né, para o trabalho, para poder desempenhar da melhor maneira possível. E obviamente que isso traz uma série de outras considerações que a gente teria que levar em conta para poder permitir, né, que cada um leve o seu agente, o seu assistente pessoal ou seus assistentes pessoais para o trabalho. Imagina, em vez de, até agora a gente chegava sozinho no trabalho. Agora a gente chegamos nós, fisicamente, e sei lá mais quantos, 5, 10, 20, 30 agentes virtuais junto. Então a gente já não é mais um, a gente pode ser 5, 10, 20, 30, sabe-se lá quantos, né, trabalhando ao mesmo tempo. Isso traz uma mudança de mentalidade, seja social, ou seja no ambiente de trabalho, muito expressiva. Então tem a necessidade de toda uma redefinição de como trabalhar, de como se socializar, de como se relacionar, enfim, todo um processo novo, né, vindo por conta disso. Já ouviram falar sobre coworking, né? Óbvio que sim. Já é um conceito bem tranquilo, né, assimilado, e ninguém mais tem perguntas sobre isso. Então, eu posso ter um ambiente tipo esse aqui, aberto e tal, com várias empresas vindo trabalhar num coworking. Perdão. Devem ter ouvido falar sobre o co-living, os ambientes de convivência, né, de moradia e tal, onde as pessoas compartilham espaços comuns. Em vez de ter uma cozinha específica no meu apartamento, eu tenho uma cozinha comunitária dentro desses ambientes mais modernos, ou de passagem, ou de serem usados durante um período de tempo. Mas agora tem um outro conceito ainda, que é o de co-inteligência. Ou seja, isso que eu falei agora, de eu criar os meus agentes virtuais para me darem suporte, para me darem apoio, agora eu tenho uma co-inteligência à minha disposição para poder trabalhar. Então, da mesma forma que nós tínhamos o coworking, o co-living, agora nós temos o co-intelligence. Uma outra inteligência associada à minha, me ajudando naquilo que eu preciso desenvolver. E aí é que entra o conceito de Bring Your Own AI. Traga a sua própria IA para o trabalho, para a vida, e assim por diante. Aqui eu trouxe outro Hype Cycle, agora isso aqui não aparece, mas é de 2017, onde já a inteligência aparece aqui como um gatilho de inovação. Ou seja, embora muito insípido ainda, ela já começou a fazer parte do Hype Cycle. E aí, em 30 de novembro de 22, aparece o GPT, o ChatGPT, como sendo a primeira inteligência artificial efetivamente utilizável pela população de uma forma geral, pelas pessoas que nunca tiveram contato com uma inteligência artificial, agora podem utilizar a inteligência artificial da forma mais simples que existe para a humanidade, que é conversando em linguagem natural. Então, até então, parecia uma coisa de ficção científica eu conversar em linguagem natural com um computador. Hoje em dia, para todos nós, já é claro que isso não tem nada de bruxaria, nada de novidade, é tecnologia à nossa disposição. Então, esse passo que teve a partir dessa data começa a transformar uma série de fatores de relacionamento, principalmente de trabalho, de conhecimento, de estudo, com inteligência artificial. Imaginem que em pouco tempo os nossos filhos irão para a escola munidos do seu agente de aprendizado, onde a escola provavelmente vai ser um lugar, nós estamos falando até ontem, né, que a atividade extracurricular vai ser ir para a escola para poder se socializar. Porque
porque senão os meus agentes de IA vão me ensinar os nossos filhos do jeito que eles querem aprender, do jeito que eles conseguem aprender, que cada um tem uma velocidade, tem uma forma, tem uma preferência por determinadas matérias, e os agentes de inteligência artificial vão saber exatamente o que e como fornecer a informação de aprendizagem para os nossos filhos. Um lado bom, aparentemente. O outro lado, que pode ser um pouquinho mais complicado, é que a inteligência artificial vai saber mais do que os nossos filhos, mais sobre os nossos filhos do que os próprios pais saberão sobre os próprios filhos. Então veja o grau de transformação que isso pode provocar ou pode trazer. É ruim? Eu diria que não é nem bom e nem ruim. É a forma como nós vamos lidar com essa transformação que chegou até agora. Hoje em dia, o celular, a gente tem que aprender a lidar com ele, junto com a gurizada, com a galerinha nova, para saber qual é o ponto que isso é melhor ou pior. A inteligência artificial, a mesma coisa, como qualquer outra tecnologia, em qualquer outro momento do mundo, também o foi. E aqui o Hype Cycle de 2023, você se lembra que estava aqui como um gatilho, né? Agora já está aqui no pico, onde ele está sendo insuflado, né? Ou seja, a gente fala de inteligência artificial para tudo, a qualquer momento, em todo lugar, de qualquer jeito, né? E de fato, isso tudo pode acontecer. Então, a inteligência artificial já escalou aquele pico e agora nós vamos tentar entender para onde essa inteligência artificial vai nos levar e como é que ela vai evoluir. O fato é que ela vai trocando esses ambientes até chegar aqui no platô de produtividade. Então vai passar por uma série ainda de transformações até entrar no platô de produtividade, que é aquele platô onde todos nós, de uma forma geral, vamos poder utilizar a inteligência artificial da melhor maneira possível. Opa. Então essa é uma amostra, né? Como a internet, como os smartphones foram sendo adotados e como a IA tem sido adotada nos últimos tempos. Ou seja, a velocidade é muito maior do que qualquer outra tecnologia que já foi desenvolvida até agora. Então, isso demonstra o grau de velocidade, o grau de interesse e o grau de adoção dessa tecnologia que vem sendo... nós temos acesso sem grandes problemas hoje e de uma forma extremamente acessível, inclusive financeiramente. Então a gente costuma dizer, né, que quem não entendeu a internet quando ela surgiu, não criou oportunidades em função disso, né, com empresas digitais. A mesma coisa agora, quem não entender a inteligência artificial, provavelmente vai perder uma série de oportunidades daqui para frente. Então quando surge uma tecnologia nova, uma tecnologia disruptiva, minimamente sugerido que se faça é entenda a tecnologia, como é que ela interage com a tua vida e o que ela pode te oferecer como diferencial competitivo na sequência. Então a gente não pode ignorar. Como eu vou me relacionar, como eu vou aprender, como eu vou fazer as coisas, é outra história. Cada um vai achar o seu mecanismo de absorção dessa tecnologia. Mas ignorar, jamais. Então, na verdade, é essa a ideia dessa transparência. E para ser um pouquinho filosófico, né, quando eu achei essa frase do Nietzsche, eu achei ela muito interessante. Os que foram vistos dançando foram julgados insanos pelos que não conseguiam ouvir a música. É mais ou menos o que está acontecendo hoje. A IA está tocando a música. Já tem gente dançando, e aqueles que estão olhando os loucos dançando, os caras são loucos. Não estão ouvindo a música ainda. Quando começarem a ouvir a música, pode ser que já tenha passado muita coisa, e para buscar o terreno perdido, sempre é bem mais complicado do que sair junto quando a tecnologia chega. Uma pena, mas, enfim, não interfere no resultado. Eu ia fazer um teste, vou fazer um teste com vocês bem rapidinho, vocês não precisam levantar nem abrir a boca, né? Vai aparecer uma palavrinha aqui, como já apareceu antes. Eu duvido que não tenha aparecido uma imagem na cabeça de vocês, quando essa palavra apareceu. Foge muito
dessas duas formas, a chaleira tradicional, aquela, pelo menos na minha geração, né, que era essa com o bojuzinho, o biquinho, a alcinha, e as gerações mais novas, geralmente elas desenham uma chaleira elétrica já. Pessoal, assim, só fosse assim ou assim, fugiu muito daquilo que vocês imaginaram, esses dois desenhos? A maioria está dizendo que não. Esse é um teste que a gente faz, que a gente pede para as pessoas desenharem a chaleirinha e a gente vai botando na parede. É muito interessante, se a gente fizesse esse ensaio aqui agora, pessoal, eu diria que 90%, talvez até mais, dos desenhos seriam muito parecidos, mas muito parecidos, e tenderiam a uma dessas duas formas aqui. Esse é um teste que eu venho fazer, que eu fazia na universidade durante muitos anos, e que demonstrava o seguinte: se os desenhos são todos muito parecidos, isso significa que existe um bloqueio social inerente que nos cerceia, nos limita e ele é invisível. Então nós somos treinados e nós somos acostumados a ver as coisas de forma padronizada. Quando a gente fala de inteligência artificial que quebra esse paradigma, quem está no bloqueio social não enxerga, ou não consegue ver a saída para uma nova tecnologia, especificamente que a gente está falando de inteligência artificial, mas não consegue enxergar a saída desse negócio e acaba voltando para os parâmetros que está acostumado a trabalhar, para os paradigmas do seu dia a dia, para as coisas que tem, que se conhece e que estão sob controle. A maioria dos desenvolvimentos está fora dessa zona de conforto. E, portanto, quando a gente... esse ensaio aqui, eu acabei aprendendo a fazer ele com um professor de artes da URGS durante a minha especialização em desenho industrial. Que a forma de como a gente representa determinadas imagens nos entrega o quanto de bloqueio social nós temos associado às percepções de mundo. Então, se eu quero pensar em inteligência artificial de uma forma diferente, se eu quero fazer inovação de uma forma diferente, e estou desenhando a chaleira que todo mundo desenha, é porque eu não estou conseguindo ser inovador, eu não estou conseguindo achar as alternativas necessárias que os meus bloqueios definidos nos meus paradigmas me permitem enxergar. Então, eu achei isso interessante de trazer para vocês, porque a IA agora está desafiando o status quo. Ela está desafiando todo esse ambiente ou essa estrutura de conhecimento que nós temos para um outro patamar. E se a gente for tentar aplicar os mesmos padrões que a gente tem aplicado para as tecnologias que a gente já tem dominado, não vai rolar. Hoje chegar para o ChatGPT e perguntar quem descobriu o Brasil é quase a mesma coisa do que escrever um e-mail, imprimir e mandar por fax. É mais ou menos isso. Ou seja, não serve para absolutamente nada. Fazer perguntas factuais para o ChatGPT é porque a pessoa não conseguiu entender o que é uma inteligência artificial de fato. Quem descobriu o Brasil? Quem ganhou a última Copa do Brasil? Quem foi o último que ganhou a Copa do Mundo? Qual foi o resultado do último jogo? Fazia isso com uma inteligência artificial, se ela pudesse, ela batia na gente. Porque não é isso, ela não tem esse propósito, ela não tem essa finalidade, ela não serve para absolutamente nada nesse contexto. Agora, trocar ideia, avançar em coisas muito mais profundas e que nos desafiem, aí eu começo a entender o que a inteligência artificial pode me entregar, só que eu tenho que aprender a conversar com ela de uma forma bem mais produtiva, uma forma diferente. Dizem, inclusive, que os mais velhos têm muito mais condição de interagir com a inteligência artificial do que os mais novos. E por um motivo muito simples. As gerações mais novas, elas estão economizando palavras, elas simplificam demais as expressões, elas não têm um repertório de linguagem suficiente para extrair o que precisa extrair de uma inteligência artificial. Não tem paciência para ficar perguntando as coisas, ou para estender a pergunta, para contextualizar a pergunta, para fornecer dados para a pergunta. A coisa está muito rasa. Aí pega o pessoal de uma galerinha mais velha, que aprendeu a escrever, que foi cobrado a aprender a língua portuguesa. Esse sujeitinho ele consegue tirar muito resultado da inteligência artificial só porque ele sabe escrever e formular uma pergunta decente.
Então, hoje em dia, quando se fala da inteligência artificial, nossa, mas ela não vai mais dar trabalho, a gurizada não vai precisar aprender mais nada. A primeira coisa que precisa aprender é escrever e a raciocinar. Se não conseguir fazer nenhuma das duas coisas, esquece a inteligência artificial, porque ela não vai servir para absolutamente nada, a não ser, claro, para passar vergonha depois na frente de todo mundo. Então, é isso, a inteligência artificial já está nos entregando um valor extremamente grande, que é, cara, aprende a escrever, a raciocinar, a formular uma pergunta de uma forma tão boa que tu vai conseguir extrair uma informação útil de dentro dessa inteligência artificial. E o que limita, né, a nossa percepção? Então, essa aqui é a caixinha dos bloqueios sociais, né? Julgamento, preconceito, medo, os padrões que nos são entregues ao longo do tempo. Hoje a gente pega uma criança, né, quando ela começa a ir para a escolinha, ela está com 100% do potencial criativo dela disponível. Quando ela termina a universidade, ela tem só 5% disso. Ou seja, a gente vai tirando a criatividade ao longo do processo, né, colocando ela dentro dos bloqueios, dos padrões que a sociedade impõe, e a criatividade se foi. Então, estou trazendo algumas coisas aqui que são um pouco inquietantes, talvez, mas são para uma reflexão, talvez, que vai nos levar a pontos mais importantes. Então, a era da inteligência artificial já começou, né? E aí nós temos de novo na nossa frente a necessidade de redefinir as habilidades, os conhecimentos, as ferramentas pelas quais nós temos que começar a trabalhar e redefinir a forma como a gente opera. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, dá um pouco de medo, dá um pouco de receio, mas qual é a alternativa que se tem a não ser enfiar a cabeça na terra, tipo avestruz quando é ameaçada, né? Resolve pra caramba botar a cabeça embaixo da terra. Então, nós estamos num processo muito similar a esse. A melhor alternativa que eu tenho é, eu vou encarar o processo, aprender, e a partir daí eu tenho uma nova habilidade, uma nova competência, uma nova ferramenta que pode me impulsionar para novas oportunidades e para um outro patamar de percepção de mundo, inclusive. Esses são ciclos que a gente tem visto ao longo do tempo, né? Eles estão se acelerando cada vez mais. E agora nós estamos entrando lá no último ciclo, onde tem a inteligência artificial. Então, o fato é que ao longo da história, nós temos tido vários ciclos de evolução ou de desenvolvimento tecnológico, e são dois grandes drivers que movem o mundo da forma como a gente conhece ele: tecnologia e comportamento humano. São os únicos dois drivers que efetivamente moldam e definem como as coisas vão acontecer. A tecnologia que é disponível e a forma ou o comportamento humano pelo qual aquela tecnologia vai dar vazão à sua criatividade, às suas competências, enfim, aquilo que cada um de nós puder fazer. E aí no começo, né, esse texto reflete um pouco aquilo que nós falamos anteriormente, pode ser assustador e tal, mas eu preciso fazer antes que eu acabe preferindo os métodos tradicionais do dia a dia, aqueles que eu já conheço e tal, e que não vão me levar a lugares diferentes. Então, fazer sempre as mesmas coisas, esperar resultado diferente, não vai acontecer. Isso é uma coisa que a gente já sabe e já está no nosso DNA. Fazer sempre igual, vai ter resultado sempre igual. Com as mesmas coisas, vai ter a mesma coisa sempre, né? Então, eu preciso, em algum momento, aceitar a disrupção e poder operar com ela. Existem riscos envolvidos nisso? Sem sombra de dúvida que existem, como houveram em todos os momentos da humanidade e existem até hoje. Então, quando a gente fala sobre a segurança de dados, deve ter alguma galera aqui que trabalha com segurança de dados. Podemos dizer que os dados estão 100% seguros o tempo inteiro? Jamais. A IA potencializa esse risco? Depende. Como
como eu vou operacionalizar as coisas, de que forma eu vou tratar esses dados. Eu tenho como tirar informações cruciais dentro dos dados, mas ter o dado consistente ainda na mão para poder fazer análise? Sem sombra de dúvidas que tem. Dá um pouquinho mais de trabalho? Tá, mas é viável. Ou seja, existe mecanismo para tudo, depende das competências instaladas, das habilidades instaladas para poder fazer as coisas como elas precisam ser feitas. Então veja, pessoal, que a inteligência artificial, ela não veio. Tanto que os números que mostram, né? A inteligência artificial vai tirar não sei quantos milhões de vagas de emprego do mercado. Até agora ela só tem dado mais emprego. Não tirou o emprego de ninguém ainda. Vai tirar? Vai. Mas de quem? De quem não estiver preparado para usar. De 1960 a 2010, 60% das profissões que eram tidas como as profissões tradicionais de mercado desapareceram. Mas ninguém hoje sente falta do leiteiro entregando leite em casa. Até muitos que estão aqui provavelmente nem sabiam que existia um tal do leiteiro entregando leite em casa. Eu sou da época que tinha ainda, né? Por isso que eu falo. E seria uma coisa meio doida. Imagine alguém, um leiteiro, buscando os vidrinhos de leite na frente da tua casa e deixando os vidrinhos de leite novos, né, que foram obtidos naquele dia de manhã, deixando leite fresco ali para ti. Hoje isso seria um nível de personalização de produto ao cliente absurdamente alto. Pode existir? Pode. Algum doido, em algum momento, ele vai ter uma meia dúzia de vaquinha no fundo do quintal e diz, pessoal, eu entrego leite fresco todas as manhãs para ti. O que era uma profissão tradicional e que se esperava que o leiteiro aparecesse, hoje em dia é uma personalização do produto para entregar para o cliente. Mas quando desapareceu o leiteiro, alguém daqui sente falta do leiteiro entregar leite? Alguns nem sabiam que existiam. Outros que sabiam que existiu também não sentem falta, porque vai até o supermercado e compra a caixinha de leite. O sapateiro, e assim por diante, pessoal. Então, a lista é enorme de profissões que desapareceram, só aquelas profissões que a gente não sabia que sequer existiam, a gente não sente falta delas. Mas parece que agora que a gente conhece algumas profissões, vai fazer uma diferença brutal e vai acabar com o mundo. É só a percepção de mundo que muda. Entre uma percepção conservadora, que me exige aprendizado e me demanda mais conhecimento, daquela tradicional comodista que não me demanda absolutamente nada. Aí é assustador, porque esse vai ficar incomodado com isso. E tem sido assim desde que o mundo é mundo. Então, de novo, nada a não ser uma tecnologia que está viabilizando o seu uso agora, mas que já começou em 1943 esses estudos com... Vocês assistiram o Jogo da Imitação, quando passou no cinema? Pois é, o Jogo da Imitação era justamente essa ideia. Tem alguém que faz perguntas e tem um humano que responde a pergunta e tem uma máquina que responde a mesma pergunta para esse que demandou a pergunta. Quando ele não sabe quem respondeu, se foi o humano, se foi a máquina, a máquina chegou no nível do ser humano. Esse é o Jogo da Imitação. E foi a partir daí que isso tudo começou a acontecer. Então veja, pessoal, se a gente for olhar o que tem de efetivamente novo, não está acontecendo nada, os conflitos, o que acontece na própria economia, se a gente for ver e vasculhar um pouco mais os dados, nem uma das coisas que está acontecendo é novo. O que nos falta são um conjunto de informações suficientemente bons para entender para que lado as coisas estão indo. Então, e a inteligência artificial agora, ela pode nos ajudar e dar um impulso muito grande nessas percepções de mundo, de tendência e assim por diante. Bom, o que é inteligência artificial? No fundo, inteligência artificial... Perdão. Inteligência artificial é a capacidade que a máquina tem de realizar tarefas que requerem inteligência humana, como aprender, raciocinar e resolver problemas. Eu acabei não trazendo aqui, mas quem puder nos acompanhar no treinamento que a gente vai fazer, mostra claramente que como as redes neurais foram desenvolvidas para
raciocinarem muito próximo da mente humana. Quando a gente fala do ChatGPT, a gente já está falando de uma LLM, Large Language Model, um modelo de linguagem grande, que veio lá dos FMs, dos Foundation Models, que são os modelos fundamentais, onde esses grandes modelos foram treinados. E a LLM se chama dessa forma porque ela foi treinada em sintaxe de texto. Ou seja, por isso que a linguagem natural, como a gente conversa com uma IA, ela é tão perfeitamente compreensível pela IA, porque ela foi treinada com tudo que era possível e tipos de texto para poder entender o que eu estou perguntando e poder me dar uma resposta adequada. E, de novo, essa resposta será tão mais adequada quanto melhor for a minha pergunta. Então, é só um processo de linguagem, de comunicação. E a máquina aprendeu a fazer isso com uma série de cálculos estatísticos dentro dela. Então, ainda, por enquanto, é uma grande calculadora de palavras. No nosso treinamento que a gente faz também, a gente mostra esses parâmetros, como é que eles funcionam e como é que eles definem como a LLM vai funcionar. Então, tem vantagens e desvantagens. Eu não vou ler todos aqui, mas isso aqui fica disponível para vocês depois, né? E entender o que é vantagem e desvantagem, só o meu posicionamento de percepção de mundo, como é que eu enxergo isso daqui para frente. Os bots e os agentes de IA, né, que eu comentei antes, será que tem grandes empresas ou empresas fazendo bots de apoio ao seu cliente? Tá cheio, né? Então, não sei se vocês ouviram falar de todos esses caras aqui. Então tem a Lu, da Magalu, a Sam, da Samsung, o CB das Casas Bahia, a Elo, da Cielo, a Daida, da Iluz, a Karina, do Carrefour, a Vivi, da Vivo, a Bia, do Bradesco. Então, tem uma galera já, né? Fora os assistentes lá, a Siri, a Alexa, o Google, né, Assistant. Eu botei a Belle aqui, que quem quiser acessar o nosso site pode conversar com a Belle. A Belle é a nossa IA, onde ela foi treinada para responder as perguntas daquilo que a gente faz. Então, se acessarem lá somosbloom.com.br, vocês vão acessar a Belle e a Belle vai explicar o que a gente faz. Para ver como isso está muito perto da gente. O que nos trava para poder usar uma IA hoje para dar suporte para o nosso cliente? O medo que ela alucine, tá? Eu acho que trabalhar no medo não é sempre uma boa ideia. Trabalhar no atrevimento talvez seja uma alternativa mais interessante. Mas isso fica a critério, né? Impacto na estrutura organizacional. Para que isso funcione legal, eu precisaria ter uma literacia em IA, que é entender como é que isso funciona, quais são os limites, como é que eu posso trabalhar, como é que eu me relaciono melhor com essas perguntas, com a IA, entender os seus limites, né, e aplicar em algum projeto específico para que possa me gerar um resultado quick win, né, que eu possa chegar em algum resultado positivo o mais rápido possível, para que eu veja como a IA efetivamente ela pode me gerar resultado. Hoje de manhã, vindo de um cliente, a gente estava trabalhando como é que eu vou integrar o meu ERP, as informações do meu ERP, que fornece informações para o Power BI. Então, na verdade, a integração do Power BI com o ChatGPT. Então, eu tenho meus dashboards do Power BI, mas eu interajo com o ChatGPT para me dar insights sobre o que a gente está vendo no dashboard do Power BI. E o Power BI, ele entrega indicadores do passado. Ele não gera indicadores futuros. Com inteligência artificial, eu posso trabalhar com indicadores futuros de predição de eventos. Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer com aquilo. E dá uma empolgação, pelo menos eu me sinto extremamente empolgado para trabalhar com essas coisas. Então, esses são números que a gente vê o nível de impacto, quais são as áreas. Serve para todo mundo esses números aqui? Não. Cada empresa vai ter que achar o seu número para poder operacionalizar. Qual é o tamanho de empresa que eu preciso ter para usar IA? Qualquer uma. A nossa empresinha, somos em 2 e temos uma IA lá no site trabalhando para nós. Então, é nada. Qual é o futuro desse negócio? Não sei se vocês já ouviram falar da M-Web.
que a gente está começando um super ciclo tecnológico agora. Quem tiver interesse, o futuretodayinstitute.com é o site que ela trabalha e é uma das principais futuristas em nível mundial hoje. E lá tem um relatório especificamente sobre inteligência artificial, que dá para ser acessado para poder entender o que está sendo entendido, visto e previsto daqui para frente nesse universo. Eu botei essa figurinha aqui com todos os pensadores que eu fui achando. Essa é a IA que está disponível para a gente. Imagine todos esses caras quietinhos ali no sótão de casa, no cantinho, numa sala do lado, lá no trabalho, disponíveis para nos dizer aquilo que a gente precisar saber, desde que a gente saiba perguntar para eles. Então esses caras estão todos ali dentro do ChatGPT, do Gemini, do Perplexity, do Cloud. Estão ali disponíveis. Imagina todos esses caras juntos à nossa disposição. É mais ou menos isso que a IA está nos entregando hoje. E para concluir, isso aqui é o que a gente quer passar, talvez o Vinícius faça algum comentário também. Então, dias 23 e 24 de setembro, a gente vai, junto com a SIC, promover esse treinamento para se aproximar mais da IA, entender quais são os mecanismos que ela tem para contribuir com o nosso dia a dia. E aqui tem nossos contatos, inclusive da Beli, caso queiram conversar um pouquinho com ela. Claro, tudo que vocês conversarem com ela, eu vou saber que vocês conversaram, porque ela me conta tudo. Então, a gente não esconde nada um do outro. E isso é muito legal, né? Então, essa aqui é o meu último slide. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês e espero ter ajudado de alguma forma e fico à disposição caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Somos um escritório de advocacia, consultoria e assessoria jurídica com mais de 25 anos de presença no mercado. Atuamos nos mais variados ramos do direito, com destaque no direito empresarial, tributário, comercial,
societário, previdenciário, familiar e sucessões, imobiliário e ambiental. Oferecendo uma completa e qualificada estrutura para atender a todas as demandas e necessidades dos nossos clientes. Tendo como pilares a importância do bom atendimento ao cliente, a valorização das pessoas e da organização, e a constante transformação para acompanhar as mudanças que a sociedade exige. Buscamos oferecer aos nossos clientes um serviço de excelência, que efetivamente entregue as melhores soluções para cada caso. Somos a Bianchi Advocacia.